Vamos fazer um exemplo de uma, então, de um tubo, né, com as duas extremidades abertas, né? Então, é o caso das duas extremidades abertas. Lembrando que eu não vou fazer demonstração matemática para chegar nesses resultados, eu simplesmente estou usando já as imagens, né? Então, das funções senoidais. Aqui no caso especificamente eu estou trabalhando com S de x e t, tá? Onde eu estou olhando uma imagem parada, né? Então seria S de x e zero, por exemplo, né? Tá, então aqui seria o ponto onde o deslocamento molecular é zero, está parado, e aqui o máximo deslocamento. Tá, então nos ventres ou nos antinós tem o máximo deslocamento, nos nós tem o deslocamento zero. Tá? Lembre que a função deslocamento molecular e a função variação de pressão elas não estão em fase. Né? Tá, então tem que observar isso aqui, que essa imagem especificamente é do deslocamento molecular. Então, em geral, nos livros a gente mostra essa imagem do deslocamento molecular, que é mais fácil de perceber, né? Tá, então, deslocamento molecular, e aqui seria os nós, a função está exatamente parada. Então, aqui eu tenho o primeiro harmônico, aqui eu tenho o segundo harmônico, e eu tenho o terceiro harmônico. Então, vamos ver como é que a gente acha a relação do comprimento do tubo, né? Do comprimento do tubo, em relação ao comprimento de onda, né? Então veja que aqui eu tenho L e quantas funções aqui, vamos dizer, uma cosseno, quantas funções cosseno eu consigo colocar dentro dele. Então veja que tem uma função cosseno está aqui e ela continuaria até esse ponto aqui, né? Tá? Então dentro desse tubo eu tenho simplesmente lambda sobre 2, né? Eu tenho lambda sobre 2. Tá? Então tendo desse tubo eu consigo colocar metade de um comprimento de onda. Então vamos pegar essa aqui como referência, ele vem para cá e terminaria aqui. Então tem um lambda L igual a lambda sobre 2. Ou eu posso escrever aqui que lambda, então, vai ser 2 vezes L. É o primeiro harmônico. No segundo harmônico aqui, eu vejo que eu tenho um comprimento de onda completo, né? Então, dentro do tubo, eu tenho exatamente um comprimento de onda completo. Então, L igual a lambda. Ou, só para colocar certinho aqui, igualzinho, lambda igual a L. No terceiro caso, eu tenho o comprimento do tubo, eu tenho quantos comprimentos de onda? Eu tenho um comprimento de onda mais meio comprimento de onda, né? Então veja aqui, ó, um comprimento de onda completo mais uma metade. Então eu tenho lambda mais lambda por 2, tá? Ou seja, eu tenho então lambda, aqui seria então 3 meios de lambda, né? 3 meios de lambda ou 2 terços de L, né? Lambda é 2 terços de L. Tá? Vamos tentar achar uma lógica nessa sequência. Né? Então aqui é 2L, aqui é L e aqui 2 terços de L. A lógica por trás é o seguinte: lambda vai ser igual a 2L dividido por N. Então aqui no primeiro harmônico eu tenho exatamente N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3. Tá? Então onde N pode ser 1, 2, 3, assim por diante. Tá? Então essa é a lógica então, por trás desses comprimentos de onda. Né? Então agora vamos fazer uma conta. Vamos pensar agora num comprimento de um tubo de, vamos supor, 10 centímetros. E depois a gente vai fazer um outro exemplo para L igual a, sei lá, 20 centímetros. Vamos fazer essas contas aqui. Tá? E para fazer, é mais fácil a gente relacionar então a frequência, né, com a frequência, para saber exatamente qual que seria a frequência, as frequências naturais, que se eu tiver então um tubo, né, no caso um instrumento de sopro com comprimento de 10 centímetros e um comprimento de 20 centímetros, L2. Então é mais fácil relacionar com a frequência aqui. Né? Então deixa eu ver se eu consigo. Vou colocar mais para cá, ó, e depois eu volto. Né?
Então aqui eu tenho, lembrando que frequência é velocidade, né? Velocidade do som, igual a lambda f. E vamos achar então a relação, a relação agora com as frequências, né? Então eu tenho aqui, eu vou usar esse comprimento de onda aqui, né? Então a velocidade igual a 2L NF, ou eu posso escrever então as frequências em função de N, né? Que vai ser igual a N V por 2L. Tá? Então N vai para cima, 2L vai para baixo, eu posso trabalhar então com essa relação aqui. Certo? Então vamos voltar aqui, ó. Eu tenho a velocidade, vou colocar só a velocidade do som. Velocidade do som 343 metros por segundo. E aqui eu vou trabalhar então com o comprimento, né? L igual a 10 centímetros ou 0,1 metro. Vamos ver aqui, ó. Então vamos colocar outra vez aquela relação. Aqui vai ser frequência igual a N, velocidade por 2L. E eu tenho então a frequência aqui de N, né? Tem a frequência 1 igual a 1 vez 343 dividido por 2 vezes 0,1. Eu tenho a frequência 2, que é 2 vezes 343, 2 vezes 0,1. E a frequência 3 igual a 3 vezes 343, 2 vezes 0,1. Tá? A lógica é sempre a mesma. Então esse termo aqui ele vai ser constante, né? Ele vai ser o mesmo, que vai mudar é simplesmente multiplicar pelo número de harmônicos. 1, 2, 3. Tá? Então vamos fazer essa conta. Então fazendo essa conta aqui, ó, esse valor 343 dividido por 2 é 0,2, né? Vai dar 1715. 1715 Hz. Então essa é a frequência fundamental para um instrumento de 10 centímetros, ou seja, bem pequenininho. Tipo, eu não sei o tamanho de um pícolo, mas talvez seja mais ou menos nessa ordem de grandeza, né? Pois é interessante confirmar, né? Claro que tem outras características envolvidas também, né? Então o segundo modo normal é 2 vezes 1715, que vai dar 3.430. 3.430 Hz. E o terceiro modo, 3 vezes 1715, que vai dar 5.145. 145 Hz. Então são os três modos normais de vibração. Então os três são audíveis por um tubo de 10 centímetros. Né? Agora vamos fazer a mesma coisa para o tubo de 20 centímetros. Né? Aqui eu já vou fazer um pouco mais rápido. Né? Então vai ser a frequência 1. Vai ser 1, né? 1 vezes 343 dividido por 2 vezes 0,2, né? Então aqui 0,2 metros. Isso aqui vai dar 857,5 Hz. Para o F2 vai ser 2 vezes 857,5 Hz, que vai dar 1715. 1715 Hz, que é a mesma frequência da frequência para um tubo de 10 centímetros. Né? E F3, 3 vezes 857,5, que vai dar 2.572,5 Hz.
Então, qual que é a lógica aqui, né? Quanto maior o tubo, né, mais baixas são as frequências encontradas, né? Então, você tem um tubo pequeno e um tubo maior. Então, você vai conseguir atingir frequências mais baixas, né? Frequências mais baixas. Um tubo menor, eu tenho frequências mais altas. Lembrando que a gente acaba, somando todos os modos de vibração, você acaba tendo várias frequências ao mesmo tempo, mas vamos dizer, a fundamental, né, aqui, ó, 843, e a fundamental aqui é 1715, né? Tá? A mesma lógica vale para os instrumentos de corda, né? Então, se você quiser fazer um instrumento com uma frequência bastante baixa, você vai ter que ter um comprimento L bastante extenso, né? Então, aqui eu vou atingir frequências mais baixas, né? Mais baixas que instrumentos menores. Então, você veja, por exemplo, um contrabaixo, ele tem um comprimento muito maior do que uma guitarra, do que um ukulele, né? Eles são bem diferentes, os comprimentos são bem diferentes. Então, aqui é uma frequência mais alta. Então, essa vai ser a lógica por trás. Então, resumindo, o que a gente precisa perceber aqui é que o comprimento de onda então, é 2L por N, tá? 2L por N. Lembrando, eu estou trabalhando com extremidades abertas, né? Eu estou com duas extremidades abertas. E eu tenho as frequências naturais, que vai ser N vezes velocidade por 2L. E o ponto que é mais assim, discutido é exatamente essa questão que na prática a gente trabalha muito com isso, que é o comprimento então dos tubos, o comprimento daí, no caso de um violão, de um contrabaixo, então aumentando esse comprimento você consegue atingir frequências mais baixas, né? Frequências mais graves, no caso. Então, quando fala frequências baixas, é mais graves, né? E frequências mais altas são frequências mais agudas. Beleza?